Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vou dar início aqui a essa gravação. Ele deixou sem o áudio de retorno aqui, mas como vai ficar gravado para o canal da universidade, então eu vou estar usando o microfone, tá? Bom, o tema dessa conversa aqui, né, que deve ser breve, assim como foi breve, foi uma palestra de abertura do congresso do Ergotrip, que foi um evento que aconteceu em dezembro do ano passado, em Portugal, em Aveiro. Tá? Eu fui convidada a falar sobre o grande tema do evento, que era design para pensar, design para agir. Né? E aí eu propus, então, falar sobre o processo de pesquisa em design, né? A sensibilidade para pensar e agir. Tá? Essa conversa de hoje com vocês, né, vem a contemplar um dos itens do edital, do qual eu fui contemplada para poder ir apresentar a palestra e alguns trabalhos. Né? E uma das devolutivas é a gravação dessa atividade. Tá? Então, por isso está sendo feito de forma pública aqui, certo? Vamos lá, então, falar um pouquinho de Aveiro. Alguém aqui já esteve em Aveiro, Portugal? Aveiro? Aveiro, né? Uma universidade bem bacana, bem estruturada também. A gente iniciando esses processos de parceria, né, para que vocês possam aí também, né, usufruir dessa conexão que a universidade, né, que o meio acadêmico proporciona, né? Bom, então aqui só situando, né, eu estava conversando para um público aí vindo de vários lugares, né? Estava situando aqui eu, Gisele, né, professora, pesquisadora, atuando aqui na UDESC, no curso de design gráfico, design industrial. Faço parte do programa de pós-graduação em design, né, que tem essa ênfase em fatores humanos. Tive a oportunidade de receber o prêmio CAPES de tese em 2020, junto com uma orientanda, Rosemary Pichler, do design, né? Porque eu trago esse fato, né, importante, não no intuito, né, de glamour aqui, mas para dizer para vocês que faziam muitos anos que uma tese do design não era premiada. Tá? Até historicamente era muito mais da arquitetura os prêmios. Ok? Então, esse 2020 foi um marco para a gente. Foi uma tese que foi defendida em 2019 e a gente participou da premiação em 2020. Tá? Esse prêmio CAPES Tese acontece sempre, de forma contínua. Né? Então, defende, geralmente a banca também já deixa uma indicação, que foi um excelente trabalho, e passa para o programa para indicar essa tese para concorrer a nível de Brasil. Tá? Eu lidero um grupo de pesquisa que se chama Design Centrado no Humano, uma abordagem interprofissional em projetos. Né? Atuo como bolsista de produtividade no CNPq. Estive à frente aí da coordenação da nossa área no Brasil até o ano passado. Tá? E, então, participei desse evento em Portugal por meio do edital. O Ergotrip, então, ele é um evento que acontece horas no Brasil, horas em Portugal. O último aconteceu em Portugal, em dezembro, e o próximo vai acontecer em São Paulo, agora, final de junho, início de julho. Inclusive, está aberto inscrições para participar. Vai acontecer presencial, vai acontecer online. Né? E tem o objetivo maior de aproximar essa investigação Brasil-Portugal, né, nas diversas áreas aí do design, da ergonomia e da interação. Então, para nós, é uma excelente oportunidade. Né, vocês que estão aqui para submeter seus trabalhos também, né, um evento que já tem uma notoriedade. Na oportunidade de participar lá do evento, então, eu proferi essa palestra e depois apresentei aí 5 artigos, né, que são, logicamente, né, em conjunto das minhas pesquisas e pesquisas de tese e uma pesquisa de TCC. Né? Então, um deles foi Design, Saúde e Gestão, que é um trabalho com a Carolina Tavares, que é uma doutoranda nossa do programa, está indo fazer agora uma mobilidade sanduíche pelo edital aqui também. Né? Oi? Não, ela vai para o Reino Unido. A Carol vai em setembro. Né? Depois temos um outro que foi de atuação de terapeutas ocupacionais em contexto hospitalar, é um projeto de pesquisa meu maior dentro da área da saúde. Depois um outro
trabalho também que foi sobre o Tribunal Regional do Trabalho, que nós fizemos um projeto de pesquisa junto ao tribunal lá na Paraíba. Um outro artigo, junto com a Carmen, que fez um pós-doc no nosso programa de pós-graduação, ela trabalhou com a maricultura catarinense. E esse de engajamento digital, que foi um TCC da Suiane, né, e que, junto com os membros da banca, a gente convidou para participar e conseguimos, então, apresentar lá. Além disso, eu participei de uma mesa redonda falando sobre ética na pesquisa em design. Alguns tocaram sobre ética aqui nas suas pesquisas. Extremamente importante, essa discussão está acontecendo, né, a nível mundial, para a nossa área também. Né. Fiz uma visita lá guiada num parque tecnológico e algumas reuniões técnicas aí. Né. Então, algumas imagens desse momento. Né. Eles têm uma área específica lá em Aveiro, dentro do curso de pós-graduação em design, uma sala, né, que chama ID+, que é uma área onde os estudantes de pós-graduação ficam ali estudando, fazendo suas atividades. Então, é um espaço, uma sala coletiva de estudos. Né? E aqui, na imagem do meio, nós temos o professor Pasquarelli e mais outros colegas lá de Portugal. A gente estava fazendo essa mesa redonda. Né? A visita também no Science Park e algumas apresentações de artigos. Né? Também tive a oportunidade de encontrar com o Paulo, né, que é orientando do professor Elton, doutorando, estava fazendo o seu sanduíche em Milão. Né? E aí esteve lá e foi muito bacana, a gente fez um registro de ver como que os alunos, né, estão conectados. Então, o Paulo estava lá, estava atento ao evento em Portugal, né, pela proximidade física, pôde ir participar. Isso é muito importante, gente, tanto para vocês quanto para o programa. Né? Então, a comunicação, a publicação de pesquisas científicas, ela não é uma obrigação porque o programa me obriga, porque eu tenho que cumprir, né, uma pontuação, uma obrigatoriedade para defender. Encarem como uma forma de comunicação da sua pesquisa. Né? Lógico, a gente deve isso para a sociedade também, porque somos uma instituição pública. Né? E a gente precisa também estar publicando o que está fazendo. Tá? Então, isso é bem importante. Bom, o design aqui, para a gente navegar rapidamente nessas poucas lâminas que eu tenho para frente, falando do design como área do conhecimento, um campo de atuação, né? Não mais um design como uma ferramenta estratégica, como alguns autores, de forma tranquila, no início dos anos 2000, tratavam isso, porque era até uma estratégia de divulgação da nossa área. Tá? Mas, nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, não mais o design como ferramenta, né, gente? A área da saúde, a medicina, não é uma ferramenta, é uma área de conhecimento. E o design também precisa se posicionar. Tá? E esse posicionamento nasce dessa esfera pensante aqui da pós-graduação. Isso é importante. Tá? Esse design que é entendido como projeto, resolução de problemas, né? Que podemos atuar aí de diversas formas, com diversas especialidades, né, no universo físico, digital, nos games, na parte de informação, enfim, temos muitas áreas de atuação e podemos trabalhar também de forma transversal em diversos segmentos produtivos. Né? Então, isso é importante também. Nós somos uma área teoricamente híbrida. Né? Então, eu posso fazer um trabalho na saúde, eu posso fazer um trabalho num parque tecnológico, tranquilamente. Por quê? O valor da minha atividade está no meu processo de fazer design, né? No meu projeto. Okay? Esse é o nosso valor, e isso a gente não pode se sentir ameaçado com o que estamos vendo por aí. Né? E, sim, absorver essas formas de trabalho, essas tecnologias, né, para melhorar o nosso processo. Certo? Então, esse posicionamento, essa confiança a gente tem que ter no valor do processo de design. Né? Esse design que enfrenta tantos desafios, né? Porque não só um design precisa um produto, vamos lá falar de produto como entrega de um projeto, não um produto físico somente. Tá? Vamos entender produto como resultado aqui. Não só um produto ele tem que cumprir a função para que ele foi projetado, né? Como ele precisa comunicar o que ele faz e ainda tem que trazer uma boa experiência. Então, vejam, é uma complexidade. E isso a gente lida com muitas informações, vocês mesmos trouxeram aqui diversas formas de dados que aparecem para a gente trabalhar, enfim.
É desafiador projetar, é desafiador pensar na complexidade. E, falando de pesquisa, nós temos cenários complexos aqui. Tá? Então, essa forma de atuação transversal, como eu contei aqui, né? Qualquer setor produtivo e, principalmente, né, atuamos com profissionais de diversas áreas o tempo todo. Né? Nós poucos trabalhamos designer com designer. Isso é o que menos acontece. Né? Então, saber articular essa interprofissionalidade, né? Interprofissionalidade é coordenar a forma como que cada um trabalha na sua área específica. Tá? Então, isso também é uma habilidade a ser desenvolvida e precisa ser desenvolvida. Tá? Precisamos, então, ter um perfil sensível para isso, né? Empático, sim. Falando de pesquisa, a gente brinca muito em sala de aula, né? Falamos sobre as técnicas importantes na área da pesquisa. Observar é extremamente importante, fazer uma entrevista é extremamente importante, mas não existem só essas técnicas. E que momento você vai fazer uma entrevista? Né? Às vezes você faz a entrevista num momento inoportuno, e aí você não tem, às vezes, uma resposta fidedigna. Né? Vou fazer uma entrevista num supermercado. Como que você se comporta quando alguém para você e diz: olha, queria fazer uma entrevista com você. Olha, desculpa, né? Pouco tempo, para a próxima, não vai dar hoje. Ou, às vezes, a gente inventa muita desculpa para não participar dessa entrevista. Né? Claro, porque talvez não é o melhor momento. Eu também me sinto acuado. Né? Agora, quando você tem um roteiro previsto, né, que você convida o participante, vê com ele o melhor horário para ele, o melhor meio de realizar essa entrevista para ele, não é para mim. Esse é o momento, o movimento da empatia dentro da pesquisa científica que a gente tem que ter cuidado. Tá? Então, esse exige da gente essa sensibilidade na pesquisa. Tá? Porque a gente está falando de que o design projeta para alguém, para um humano. Né? E esse humano é o centro. Então, a gente tem que estar atento, tá? As equipes, a coleta. Né? Então, conhecer esse contexto. Né? Hoje, eu diria até que o desafio, para mim, está muito mais em projetar para o contexto do que para as pessoas. Porque as pessoas já devem ser consideradas. Né? Como a gente falava, ano 2000 era a história da sustentabilidade. As disciplinas de sustentabilidade surgiram aí. Né? Disciplina design sustentável, design para sustentabilidade. Porque a gente precisava falar disso. Hoje já não mais, a gente teve que incorporar. Né? Não que não tenha resolvido, né? Mas a gente precisou incorporar. E o design centrado no humano, no usuário, é um mantra atual, porque me parece que, muitas vezes, as soluções não foram pensadas para o público a qual foi destinado. Né? Só que o contexto responde muito. O que acontece aqui não acontece na UFSC, não acontece em São José, é diferente. Tem uma dinâmica diferente, cultural, né, uma dimensão diferenciada. Tá? Opa! Perdão. Então, esse contexto é único, tem uma própria dinâmica. O que serviu há 5 anos não serve hoje mais, a gente tem que se organizar. Né? Enfim, então, a gente precisa estar atento ao contexto, né, de projeto. E, principalmente, que nós temos uma dimensão, né, de contexto social e cultural, e temos uma dimensão temporal, que é a questão do nosso ciclo de vida. Né? Então, às vezes, a gente não se toca muito disso. Né? Então, quando a gente fala de projetar para os extremos, né, ou considerar as nossas capacidades, né, nessa sala a gente tem a Niege ali, nossa gestante, né, que tem a capacidade dela modificada ao longo da vida por 9 meses, né? Faz diferença a gente pensar em ciclos de vida, tá? Então, projetar considerando isso. E, principalmente, quando a gente fala do humano, das nossas capacidades, que é o nosso programa preza tanto por isso. Falar de fatores humanos é falar das capacidades humanas, sensorial, cognitiva e motora. Né? Então, a gente precisa estar por dentro de pesquisas que tratam desse comportamento humano, né, dessas gerações. Nós temos tudo junto e misturado. Além do ciclo de vida, a gente tem as gerações aí dentro, né? Comportamentos diferentes, os guias de tendências, né,
de organizações que são muito sérias em pesquisa sobre essas gerações, se faz necessário. A UDESC, inclusive, assina uma dessas grandes plataformas, que é a Euromonitor, que lança para a gente um relatório anual prevendo as tendências, né? Tendências, né? Uma tendência, não é que é o que vai acontecer, mas a gente tem que fazer uso disso também, tá? Então, sensibilidade para pensar e agir é um pouco a gente pensar nisso, né? Sobre o que é um padrão, né? E o que é a realidade. Né? Então, essa brincadeira do vitruviano, que eu sempre gosto de trazer, é nesse sentido, né? De entender de que não somos um homem padrão. Né? Aqui temos a beleza das proporções, mas, mesmo assim, não somos padrão. A gente tem um contexto no qual a gente age de forma diferente. Né? A gente tem uma rotina, e eu preciso estar atenta a esse movimento. Né? Quando eu ponho uma imagem como essa, né, que nos lembra a questão dos supermercados, quando você vê uma criatura pegando um baguinho de uva, experimentando no supermercado, eu sempre conto isso em sala de aula, né? Faço essa brincadeira, eu pergunto, será que ele está com fome quando ele fez isso? O que vocês acham? Não está com fome, né? O que será que ele está fazendo? Quando ele pega um baguinho de uva? Ele está experimentando, porque ele certamente ele vai querer esse tipo de informação. Ele vai querer saber se a uva é doce, se ela tem semente, se não tem semente. Né? Isso aqui é um exemplo clássico, né, de um bom design de informação, um bom design gráfico. Né? Aí não estou questionando a questão da cor e nem do projeto gráfico. Tá? Eu trouxe só para exemplificar de que, às vezes, uma embalagem é necessária por mais questões. Né? Por exemplo, as uvas que chegam num supermercado nosso de Floripa, o que não é vendido volta para o produtor, para o pequeno produtor, e é prejuízo para ele. Se você pegou aquele baguinho de uva, você não vai levar aquele cacho que você pegou o baguinho de uva. Eu duvido. Você vai pegar o outro. E eu estou falando isso é comportamento. Comportamento. O que não é verbalizado. As pessoas se comportam assim, certo? E aí a gente vê, às vezes, a necessidade de uma embalagem para proteger, para trazer menos prejuízo para aquele pequeno produtor, por exemplo, porque a gente falou de uva, que é um produto frágil. Né? Então, só para a gente pensar, eu coloquei esses exemplos mais no intuito de provocação mesmo, porque a gente vai na onda. A gente vai. Só que, gente, design, ele projeta para o humano e para a realidade. Então, os problemas que a gente vê como oportunidade de pesquisa, ele deve ser muito bem retratado, de fato, como as pessoas estão agindo e se comportando. Né? E, claro que eu vou pegar um baguinho de uva porque eu tenho um paladar. Opa, eu gosto mais de doce, eu não gosto de tão ácido. Né? Eu gosto mais crocante, eu não gosto dela tão molezinha, por exemplo. Né? Vai depender, gosto pessoal. Tá? Então, isso é um exemplo. O outro exemplo problemático, né? Aí a gente falando de embalagem, Raquel trouxe aqui, né? Desodorante. Você vai escolher um desodorante no supermercado, habitualmente o que se faz? Né? Abre, vê se o segurança não está olhando, dou aquela espirradinha, né? Sinto o cheiro, porque eu sou sensorial, eu não posso ir contra a natureza. É claro que uma solução aqui, a gente sabe que, às vezes, pode ser um display que tenha a fragrância para eu sentir, que isso seria um ideal, certo? Né? Isso seria um ideal. Tá? Mas não acontece. Aí eu pergunto também, eu peguei aquele ali, dei aquela espirradinha, senti, mas se eu for levar, é o de trás, né? Lógico. Eu vou pegar aquele que eu já gastei uma xiringada para... Certo? Então, isso é provocativo no intuito de coisas simples do dia a dia mesmo, para a gente ver como se comporta. E o design ele tem que ter uma sensibilidade para pegar aquilo que é velado, aquilo que não é dito. Né? Então, a gente tem que usar das ferramentas que se tem da área, que vem muito da antropologia,
né? Para a gente pensar sobre isso, tá? Então, o convite para reflexão é: como estamos atuando, projetando, pesquisando? Estamos, de fato, conseguindo compreender os contextos, né? E aí, compreender contexto nem sempre é fácil mesmo. E aí a gente pode contar com um profissional, um colega, um pesquisador de outra área para ajudar. Não tem problema, gente, não vai perder a validade da pesquisa sua se você contar com a ajuda de alguém. Mas o importante é que você seja profundo naquilo. E por isso que hoje a gente falava tanto, né? Os recortes, né? São necessários, tá? Como estamos com relação ao planejamento da pesquisa? Conseguindo ler contextos para ser mais estratégico, inovador? A inovação, essa inovação que é uma palavra já, às vezes, tão desgastada, né? Por quê? Porque eu preciso apontar onde eu estou sendo inovador. E isso o design, às vezes, não faz. Ou nas nossas pesquisas, a gente dá aquele gás, aquele fôlego para a pesquisa, quando chega no final, que é a parte mais importante do trabalho, onde você conecta tudo, faz a tua reflexão, é ali que você tem que se posicionar com relação, por exemplo, à inovação. Onde e como eu fui inovador? Às vezes eu vou ser inovador na metodologia, numa fase da minha pesquisa que eu conectei saberes diferentes, profissionais de outras áreas, onde eu usei uma tecnologia, uma ferramenta, né? Então, a gente precisa apontar, senão a gente fica num discurso vazio, tá? Enfim, né, nós temos uma infinidade de técnicas e ferramentas para a gente combinar. Então, a pesquisa científica ela não é feita somente de observação, entrevistas. E os especialistas, né? Eu tenho um pé atrás com isso, com o especialista. Não tirando a validade, é extremamente importante. Mas quem são esses especialistas, né? O perfil deles, sabe? Percebe? Então, tudo isso, será que reflete, né, a nossa realidade de fato? Então, a empatia também deve acontecer na pesquisa. Muito forte na pesquisa, tá, gente? E aí ficou aquela pergunta, né? Você gosta de ser entrevistado? Eu gosto. Eu, Gisele, gosto, assim, quando combina comigo. Né? Porque eu vou estar pleno para responder aquilo, certo? De não ficar naquela coisa de só respondendo porque eu quero me livrar de alguém. Não, eu quero participar, mas aí tem que ser o melhor horário para mim, tá? Então, o design, como esse processo estratégico, né? E que precisa ser estratégico, porque a nossa área ela faz muito disso, né? É por isso que talvez tenha sido utilizado muito do discurso de ser uma ferramenta estratégica, o design como uma ferramenta estratégica. É porque ele é diferenciado como área, né? A nossa expertise é essa, é pensar uma complexidade, uma solução. E não existe receita de bolo, porque a gente vai ter que combinar. Só que existe um processo rígido de design muito bem feito, né? Muito bem solidificado. Então, é preciso parar para pensar, para agir, né? Então, essa foi a temática lá do Ergotrip que a gente discutiu bastante. E que o ideal é sempre a gente tentar combinar técnicas, né, de coletas, quando pode, lógico, quando diz respeito à característica da pesquisa, né? Técnicas objetivas, subjetivas e coletas empáticas também. Tá? E aí eu vou trazer rapidamente 3 casos, só para ilustrar. Um deles é o caso do TRT, que foi uma pesquisa que nós fizemos entre 3 instituições e o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Era um projeto de inclusão laboral para pessoas com deficiência no tribunal, né, onde nós combinamos 3 coletas ali na fase de levantamento de dados. A gente usou um equipamento de captura de movimentos e o rastreamento ocular. Usamos também uma outra ferramenta validada e uma jornada do usuário. Tá? Esse aqui, de blusa azul, ao centro, é o servidor, né, com a deficiência, que foi um dos assistidos. É uma deficiência degenerativa, né? Então, isso vai tendo um comprometimento da parte motora. E nós usamos, nesse caso, a captura de movimentos para fazer a avaliação dessa parte, que não foi feita pelo design, foi feito pela área da saúde, né, por profissionais da área da saúde, lógico. E fizemos, dentro disso, a jornada do usuário, né?
Fizemos a parte de deslocamento da casa dele, né? Depois de ter estudado toda a estação de trabalho dele do tribunal, né, de ter feito uso da tecnologia, eu propus para ele fazer uma jornada. Eu queria saber como que era o deslocamento dele da casa para o trabalho, né? Sendo que ele precisa fazer uso de uma vaga reservada para deficiente, certo? E foi só desse trajeto, né, que a gente descobriu que estacionar o carro era um momento da jornada dele mais difícil. Tá? Então, a 2 quadras do quarteirão, nós fomos no carro, fomos gravando, né? Teve uma equipe que foi no banco de trás, eu fui conversando com ele durante o deslocamento, com uma atividade pré-estabelecida, então eu sabia o que eu queria perguntar para ele e ele ia me respondendo. Então, quando chegou próximo do tribunal, ele me avisou que começava a ficar nervoso, né? Porque a vaga para ele estacionar, o ideal seria a vaga mais próxima da entrada principal, pela dificuldade de locomoção. Tá? E isso era algo que está fora, teoricamente, dos moldes de um projeto, porque o que interessaria seria a parte interna dele de trabalho, certo? Mas a gente entende que o bem-estar de uma pessoa que está trabalhando é tudo. É chegar, e é trabalhar, e é voltar para casa. Né? Vou voltar nesse slide aqui, porque a gente descobriu, nessa fala, de que ele adotava o que a gente chama de uma tecnologia leve. Vocês sabem o que é tecnologia leve? Pessoas. Quando a gente foi chegando do estacionamento, ele foi falando assim, Gisele, está vendo aquele rapaz? Eu pago uma mensalidade para ele, ele cuida carros, um rapaz que cuida carros na rua. Quando esse servidor chega, ele vem ajudar ele a sair do carro. Tá? Que está aqui nessa imagem lá da direita, lá de cima. Ó, vocês estão vendo que eu estou de um lado e do outro lado está a tecnologia leve dele. Tá? E isso é algo que, por exemplo, o presidente do tribunal nem fazia ideia que isso acontecia. Tá? Nem fazia ideia. Né? E esse rapaz coloca ele até a rampa e aí ele consegue chegar na sala. Tá? Isso é externo, isso é oculto. Isso ninguém vê. Ok? Então, por uma técnica aqui dentro do design, fazer uma jornada do usuário é algo para a gente comum, não é algo do outro mundo, né? A gente conseguiu identificar vários pontos interessantes para serem trabalhados, tá, gente? Então, aqui eu não vou passar tudo. Essa apresentação específica, esse mapa foi apresentado dentro da sala dos desembargadores. E aí vocês imaginem, designer falando para a área, né, do direito. Tá? Mas eles ficaram encantados, porque eles entenderam o processo. Né? Então, isso aqui também é uma estratégia para a gente estar... serve de uma interface de conversa sobre a pesquisa, entendeu? Que a gente está fazendo. Então, nós colocamos lá em cima, só para a gente passar de forma didática esse quadro. Né? Então, na primeira linha, todas as grandes etapas, né, de casa, do trajeto, estacionar, e todas elas. E, em cada linha, a gente estabeleceu o que a gente queria ver. Né? Então, a primeira linha, as ações. Então, eu me preparo, né, tomar meu banho, me arrumar para sair. O fluxo, né, como que acontece, porque a gente queria mapear bem certinho todas as ações dele. A interação com produtos físicos, a interação com pessoas, que a gente chama de tecnologias leves, né? E o sentimento por trás dessas ações, tá? De toda essa jornada aqui. Tá, gente? Então, isso foi muito importante, porque vocês imaginem que, num processo como a gente estava fazendo de diagnóstico, uma simples ação, quando a gente mostrou isso e mostrou que estacionar era a parte crítica, né? O presidente do tribunal, na época, falou assim, isso é simples, é só a gente botar a vaga do fulano. Né? Sim, para nós também seria simples, mas ele, né, ninguém saberia, porque ele não iria pedir. Né? Ele estacionava na vaga que correspondia a ele, mas podia ser a vaga da lateral. Né? Então, isso gerou uma regulamentação interna, porque daí foi feito, né, se juntou um laudo, tá? Que não foi só essa ação, mas a primeira ação foi o estacionamento. Então, ele já não passava mais nervoso para chegar lá, ele sabia que a vaga ia estar. Pronto. Né? Então, isso aí, eles têm que ter uma normativa lá dentro, legalizou e estava tudo certo. E aí,
os outros equipamentos, isso chegou a gente conseguir também comprar para ele, o tribunal, né, adquiriu uma cadeira diferenciada para ele, porque ele tem uma dificuldade de sair de uma altura de uma cadeira. Hoje, a condição dele, né, o start dele para levantar tem que ser uma altura de banco, né? Então, como ele ainda se locomove, né, e ele quer usar o máximo que ele pode essa locomoção, então, os laudos dos equipamentos que a gente utilizou, junto com o pessoal da saúde, que fez esse laudo, né? Então, toda essa coleta de dados, isso instruiu a gente a fazer um documento interno para conseguir várias coisas de melhorias, né? Porque era um projeto de inclusão laboral. Tá? Uma delas foi uma cadeira que faz uma elevação vertical. Então, isso permite com que ele circule pelo tribunal, participe de reuniões, porque senão ele sempre precisava de alguém para ajudar a levantar. Tá? E a gente ficou sabendo, depois de um ano desse projeto, que ele chegou a ser convidado. Hoje ele tem um cargo de gerência, né, dentro do tribunal. Ele é um profissional excelente, mas ele não tinha essa locomoção. E olha, vejam onde a locomoção pôde levá-lo. Né? Tá? Então, isso foi só um exemplo, tem muito mais sobre esse projeto publicado também, mas é só para ilustrar para vocês o quanto que a combinação de técnicas ela dá para a gente informações diferenciadas. Né? Eu sempre falo, acho que o nosso poder é trabalhar com aquilo que é velado, aquilo que não é dito. Essa é a parte gostosa do que a gente faz. Tá? O segundo caso foi uma atuação nossa dentro de uma UTI neonatal. Né? Esse aqui foi um trabalho que eu coorientei dentro da enfermagem aqui do HU, né? Onde nós trabalhamos com uma enfermeira que trabalha com o projeto Canguru, né? Que é para bebês nascidos precoce, né? E aí a gente tinha, enfim, que trabalhar com uma questão que era a não adesão de mães ou de responsáveis para fazer mais esse método canguru. Né? O método canguru é quando se tira o bebezinho da incubadora, obrigada, Gabi, da incubadora, e coloca, né, no peito da mãe, geralmente, mas um pai também, ou outra pessoa da família pode fazer. Né? Eles chamam de contato pele a pele. Tá? E a fragilidade eu lembro que foi na tese dela, foi a baixa adesão ao método. E aí a gente propôs, na época, né, de fazer um mapeamento, de fato, para entender qual era o problema. Né? E a gente chegou à questão de que tínhamos aí poucos profissionais vindos da área da saúde, que é o responsável por tirar o bebê da incubadora. Né? Então, assim, a gente aqui nesse projeto conversou com todos os 13 profissionais da UTI, né, foco nas pessoas. O ideal de um problema é que a gente escute os olhares diferentes sobre aquele mesmo problema. Então, todos foram escutados. Aonde que está a coleta empática aqui? Eu estou numa UTI. Não vou conseguir com que as pessoas sentem para falar comigo. Tá? Então, a gente fez toda uma coleta rápida, pensando em 3 perguntas. Né? Então, o médico estava lá na estação dele preenchendo o negócio do computador, era ali que ele ia responder. Né? Então, a gente fez um levantamento desses profissionais todos, tentando entender onde, dentro do método, eles participavam, qual era o papel dele e qual era o desafio que ele enfrentava. Né? Então, a gente conseguiu gerar um material muito bom. A Tassi, na tese dela, essa tese já foi defendida há 2 anos. Esse trabalho, ela desenvolveu uma tecnologia educacional, que são vários materiais, né, para esse trabalho, junto com a professora Roberta, que é da enfermagem. Né? E aqui o design ele entra para trabalhar junto. Né? Então, aqui teve a identificação de todos os profissionais, né? Teve as entrevistas. Né? Novamente, por quê? Eu tenho que cuidar com o instrumento que eu vou fazer. E aí a gente transformou também tudo de forma visual, o fluxo, e botava numa prancheta. Então, a pessoa olhava o fluxo dos 3 momentos do método e ela já dizia, eu participo nessa segunda etapa aqui. Né? E aí a gente já ia, de forma rápida, essa informação ficando. Tá? Então,
Ao que, no início, tudo indicava que a solução poderia ter sido um aplicativo, que era a ideia inicial, né? O questionamento foi para ela, né? Um aplicativo, na época, eu lembro que foi uma conversa assim, de orientação, junto com a professora. Um aplicativo, né? Que tipo de notificação você vai receber quando o teu filho está na UTI? Né? Chegou um plim, notificação. Ai, meu Deus! Né? A gente já começa a pensar, né? Será que seria uma boa solução? Quem vai alimentar isso? Que tipo de informação? E, às vezes, a gente vê que a questão está no processo, não está tão complicado assim. Né? Então, a gente precisa entender quem são os responsáveis que fazem isso. E aí, uma das fragilidades que a gente identificou é que tem um tipo de profissional, daqueles todos ali, que é o mais responsável por pegar o bebê e fazer, acho que era o físio, se eu não estou enganada, fisioterapeuta, e eles estavam com pouco fisioterapeuta. Então, isso era uma demanda estratégica para a direção do hospital, por exemplo. Tá? Não é que a gente vai resolver tudo, mas a gente consegue, né, pelo menos, dar direcionamento. Né? E o último caso, para a gente fechar aqui, foi um caso da parte de design e ergonomia na maricultura, né, aqui da ilha. Foi uma pós-doutoranda que eu supervisionei o ano passado, terminou o ano passado, a Carmen. Ela é uma engenheira de segurança do trabalho. E a gente escreveu um projeto junto à FAPESC, né, para trabalhar com a maricultura catarinense, na ilha, especificamente, na ilha de Santa Catarina. 5 empreendimentos atendidos aqui, 4 no sul da ilha, no Ribeirão, e uma ali para Santo Antônio de Lisboa. Né? Então, foi feito todo um trabalho também de prevenção de erros, né, de segurança. Né? Esse foi um material muito bacana, com as mulheres que fazem cultivo de algas. Né? É um trabalho também que demanda uma certa esforço físico também, né? De algas, de ostras. Tá? Foi desenvolvido, aqui era um vídeo, mas o PDF não vai rodar. Então, foi feito esse acompanhamento durante os 2 anos, e se gerou um material muito bom que foi entregue para a EPAGRE. Né? Esse foi um acordo, porque foi um projeto de pós-doc via FAPESC, né? Então, envolveu o EPAGRE, o DESC, FAPESC e as entidades. Então, a gente tem aqui uma questão de geração também, que é uma das senhoras que participa desse processo. Né? E todo o material também que foi desenvolvido, gráfico, informacional, depois um guia também, né, para a EPAGRE, mas sempre tomando muito cuidado em razão do público que a gente estava atuando. Né? Então, sempre, gente, sempre na pesquisa, o foco é isso, é entender a dinâmica. Né? Aqui a gente tem uma questão de horário de trabalho. Né? A Carmen precisava ir fazer as coletas muito cedo, e o pessoal começa muito cedo, então, que horas que você pode estar chegando? A gente tem aqui a temporada, né? Floripa, a temporada tem alto movimento, então, alguns empreendimentos, a gente também teve que ver qual era a melhor saída para fazer essa coleta. Né? Então, tudo isso foi feito, né, por um processo aí de 2 anos. Temos vários artigos publicados ao longo dessa jornada. Né? E aí fica, né, para a gente estar pensando assim, esse processo de pesquisa, né, que o importante seria que nós considerássemos sempre esses diversos olhares, né, para articular bem esses atores, né, considerar esse fator humano, considerar que sempre por trás das interações nossas existem sentimentos, emoções, né, que a gente projeta isso de alguma forma. A experiência ela é projetada. Né? O que acontece é que a gente não tem a consciência disso muitas vezes, então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Que estão por trás de cada interação. Que esse design que é e precisa ser participativo, né? Não tem como falar de um design que não seja participativo, só que a gente também tem que preparar o momento da participação desse usuário, consumidor, paciente, né? Essa figura com quem você estiver lidando, precisa ser pensada. Né? E por que ele precisa estar sendo participativo e as pessoas se sentirem pertencentes? Para que o que você desenvolver seja implementado. Né? No TRT foi um exemplo claro, a gente trabalhou 2 anos. As ações foram pensadas, as soluções pensadas,
né, considerando que existe um ciclo, a cada 2 anos entra uma nova gestão. Então, a gente tinha que pensar soluções para a galera que estava aqui trabalhando fixa, né, independente de quem está lá na presidência, por exemplo. Né. Então, a gente trabalhou uma jornada de inclusão para o pessoal da RH, que não tinha esse material. Né. Então, a gente desenvolveu essa jornada, trouxe uma instrução bacana, desenvolveu um guia, pensando em uma linguagem que não seja uma linguagem técnica, né, que seja uma linguagem fácil de compreensão. Enfim, então, são essas questões que a gente vê, vocês aqui, né, 2 anos estudando, 4 anos estudando, para que realmente essa pesquisa possa avançar, né, e que não seja uma pesquisa pontual, porque eu tenho o título. Gente, hoje tempo é tudo, né? Hoje o tempo é precioso. Então, que esses 2 anos, que esses 4 anos, sejam produtos de vocês, né, para levar para a vida mesmo, para trabalhar. Né? Isso é muito importante. Tá? Que atuar por meio dessas equipes, né, é extremamente essencial para a gente ser mais assertivo, porque a gente tem uma expertise, né, que é articular. Na gestão, a gente fala muito disso na gestão design, né, que é saber articular os atores, que é saber conversar, né, de ter essa abordagem mais sistêmica, né, que, para compreender esses problemas, precisamos investir na etapa de mapeamento. Né. Quando fala de pesquisa, mais ainda, a gente tem uma ideia que existe um problema, uma oportunidade, né, mas a gente precisa fazer esse mapeamento, às vezes precisa ir a campo de forma preliminar para se certificar que realmente é um problema, né, porque é essa sensibilidade. Né. E existe uma sequência lógica de ações dentro da pesquisa que, habitualmente, a gente faz no impulso. Né. Mas a observação é a primeira delas, lógico. A observação é sistemática ainda. Né. Eu vou lá despretensiosamente sentir, né, o que está acontecendo, depois eu vou me organizar, eu quero ver o que eu vou observar de fato. Né. Então, eu tenho listado ali as minhas, né, os pontos que eu quero ver, para daí pensar. Não existe receita de bolo. Eu sempre falo isso para os meus orientandos. A pesquisa, eu dou um passo e aí eu penso estrategicamente o que eu vou fazer seguinte. A gente lida com estafa cognitiva, tá? E isso influencia. Exemplo, para fechar minha fala. Esse trabalho que a gente foi prêmio CAPES de tese, a gente desenvolveu um material muito bacana e a gente precisava pegar uma avaliação, assim, uma percepção de uso daquilo que ela desenvolveu. Não era validar, tá? Eu até tenho um cuidado com essa palavra, porque na academia validar quer dizer que a gente tem que aplicar isso muitas vezes e comprovar por meio, né? E isso às vezes não dá tempo. Se um doutorado já é para chegar em desenvolver alguma coisa, vocês imaginem, né? Então eu acredito que é aferir, né? A percepção, né? Ou avaliar a percepção. E aí ela arrumou uma sala super bem organizada, montou as equipes, todo o material instrucional, tudo como tinha que fazer. Isso era o pré-teste. E aí ela aplicou. E, quando terminou, aí a gente foi ver o que tinha de avaliação, e eles diziam: isso aqui não foi informado, isso aqui não tem, isso aqui não foi informado. Eu falei: oxe, não tem. Estava lá, número 1. E tinha pá. E a gente percebeu que eles não leram. Já quero logo responder, né? Então, por isso o pré-teste também é bom. Falou: outra estratégia. Vamos dar um momento, vamos pedir para eles lerem em voz alta, na equipe, porque a gente queria aferir se aquelas informações, fazendo isso, eu conseguia chegar naquilo. Então, era uma checagem, né? Por isso que eu falo para vocês, os especialistas. E aí sim o pessoal entendeu. Veja, eu não estou querendo com que eles concordem ou dizem que está maravilhoso, mas eu preciso saber se aquilo que foi dado, o comando, foi realmente feito. Então, né, estejam atentos. Tá? Então, é mais nesse sentido que a gente precisa ter cautela. Né? Então, a pesquisa, a gente sabe para onde vai, né? Que nem hoje a gente viu uma apresentação de seminários. O objetivo é esse, é saber, opa, eu estou num contexto, eu lido com esses temas, tem um problema, eu quero fazer isso, eu estou mirando para onde eu vou, é perfeito. Só que a pesquisa ela é dinâmica, né? Então, muitos de vocês estão levantando, e está tudo bem. Tá?
É mais esse sentido que a gente vai tomando cuidado, né? Então, eu digo que o mundo está muito barulhento, né? Então, a gente precisa parar para dar uma pensada, até contemplar as nossas pesquisas, né? Desacelerar mesmo, observar, porque, às vezes, a gente vai no fluxo, tá? Entra aí, pega uma SC dessa daí, vai focada ali no trânsito, né? E nem está se tocando, que não faz sentido, às vezes, fazer aquele processo, aquele procedimento da tua pesquisa, né? E eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Acho que o nosso programa ele convida muito para essa parada, sabe, ligada ao humano mesmo, né? Acho que são os avanços. A gente está lidando com toda essa complexidade. Cada um que está aqui está tentando entender, né, alguma coisa que está ali que pode ser melhorado, trazido para o sistema, né? Tá? Então, a gente vive fadiga de decisão, a gente vive cognição distribuída, a gente vive tudo isso, né? Vive tudo isso, e ainda nós temos cada um a sua capacidade. Aqueles que processam mais rápido, aqueles mais devagar, e está tudo bem, porque nós somos assim. Só que é complexo. Então, a pesquisa, assim, gente, sabe aquela propriedade de pesquisa, assim, para você dizer, puxa, no final, né, olha, aconteceu isso, e eu percebi tal coisa. Já aconteceu cenas de ir para a agricultura, a gente fazer coleta a campo, né? O casal, eu e o Eugênio, né, ainda pesquisador de outra instituição, a gente fazendo os projetos junto. Nós dois indo a campo, o casal na propriedade agrícola, ele recebendo ele, e a esposa dentro da casa pela janela, né? Eu sempre falo da leitura, né? Olha a leitura do contexto, né? Existe uma barreira entre nós, né? Então eu incentivo também muito, se você tem assim essa vontade de entender mais sobre comportamento, sobre, né? Faça um curso, gente, também se especialize, leia um pouco sobre isso, né? Eu senti necessidade, entre mestrado e doutorado, de fazer um curso de 2 anos para trabalhar com pessoas, porque todos os trabalhos eram em cooperativas, associações, e tem movimentos, né? As pessoas fazem movimento, e a gente precisa saber ler, porque, senão, eu entro numa associação que está vivendo um momento de conflito, né? E se eu chego lá querendo fazer alguma atividade ou alguma intervenção, a probabilidade de dar certo é muito pequena, né? Tá? Então, a gente precisa entender. Ou, pelo menos, a gente chamar alguém da área que vem aqui, acompanha comigo para ajudar a fazer uma leitura. Certo? Então, seria mais isso, essa conversa sobre essa sensibilidade para pensar e agir, é mais no sentido de para e pensa, né? Na tua pesquisa, no teu contexto, né? Aqui tem uma série de imagens aqui de pessoas que estavam envolvidas em projetos, né? E todos os agradecimentos que a gente tem que fazer oficial aqui às fundações, CAPES, CNPq, aos nossos programas, né? Instituto Federal, Sinova, e vários que estão envolvidos aí, porque desses projetos todos saíram questões que são muito importantes para nós, que é registro de propriedade intelectual, né, patentes, registros de processo, e que é muito importante para todos nós, tá? Então, muito obrigada. Eu abro a palavra para vocês, né? Não sei se querem comentar alguma coisa, fazer pergunta. Obrigada, Gabi. Muito obrigada. Como é que são os casos da materialidade que às vezes a gente perde, né? O contexto particular, que às vezes está tão do nosso lado e Sim. às vezes é menos explícito, né, sobre a ótica de nós, inclusive como pesquisadores, como observadores do fenômeno.
Uhum. Obrigada, prof. Isso, gente. Gi. Não, esse projeto ele surgiu como uma oportunidade do tribunal, na figura, na época, do presidente. Ele conheceu os nossos trabalhos numa publicação. E aí ele viu que nessa publicação tinha a Gisele, que era da UDESC, o Eugênio, que era da UFSC, a Ana Karina, que era da UFPE, que é da área da saúde, né? E aí ele chamou para conversar, que ele estava iniciando uma gestão de 2 anos, né? Era um presidente jovem, e que ele trabalhava muito com a parte dos direitos humanos e que a frente dele de trabalho em 2 anos ia ser trabalhar com as questões de inclusão quilombola, de gêneros e a questão dos PCDs, né? E daí, especificamente, a parte de PCDs ficou conosco, que é a parte laboral. Daí a gente fez um convênio via universidade, né? Das instituições, junto com o TRT. Aí foi um projeto de pesquisa e inovação. Aí a primeira parte do projeto foi de setembro a dezembro também. Isso é importante falar porque é rápido, hein, gente? Vocês veem trabalho, às vezes, que demora um século, né? Esse projeto, em 3 pessoas, nós 3, de 3 instituições, a gente fez de setembro, do dia 22 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A gente marcou a abertura lá no plenário deles, lá, né? Que era o primeiro projeto. O primeiro projeto era de mapeamento, era de diagnóstico, né? Daí nós fizemos esse ciclo e, em dezembro, nós entregamos o diagnóstico para eles. Para vocês terem uma ideia, nos chegou uma demanda de, acho que na época, 16, 17, uma lista com 16, 17 pessoas com deficiência, né? E quando nós fizemos o levantamento, 40. 40. Tá? E aí foi muito interessante. O design gráfico entrou muito forte aqui, porque tudo a gente ilustrou, né? Então a informação era visível, era o mapa da Paraíba distribuído no tribunal, tipo de deficiência também por local, né? Trabalhando essa informação. E aí o diagnóstico é até proposição de ações, né? E aí ele disse, ok, quando a gente apresentou, falou, agora eu quero um projeto 2 para implementar, né? Não quero ficar só que foi bastante, mas não, eu quero implementar. Daí nós fizemos um outro projeto de convênio, que foi de julho a novembro, né? Aí nós fizemos uma jornada da inclusão para os recursos humanos, fizemos um guia, um e-book, e fizemos alguns dispositivos assistivos, né, para adequar para algumas pessoas, né? Produtos, né? Então saiu patente desse daí, vários artigos, aí legal, artigos com ele, com o presidente do tribunal junto, né? Apresentamos fora do país, aqui dentro, eventos de design, a área jurídica foi mostrado como um caso, né? Ele foi para a ONU, levou. Então, assim, trabalhar com a parte dos serviços, né, é uma área também muito de oportunidades para o design, né, trabalhar serviços. Funcionou mais assim, Gil, porque ele conheceu o nosso trabalho da equipe, né? Esse trabalho dessa instituição com Pernambuco já há de 10 anos que a gente faz, né? Aí a gente ganha outras frentes, né? Quer dizer, como foi publicado por lá, eles ficaram sabendo, né? E eu lembro que, na época, alguém da UFPB, de lá, falou, mas tem cursos por aqui, por que, né? Porque eles são os melhores, né? A tal eu já vi isso, o outro eu já vi aquilo, e eles têm questões específicas, né? Então eu fico muito mais na parte da gestão de design da equipe, dos processos de escolher os métodos. Eugênio fica nas tecnologias, né? Daí ele usa os equipamentos, e a Ana Karina, que é terapeuta ocupacional. Aí a parte da avaliação da saúde é com ela, né? Sim, aí depois sim entrou bolsista, para o projeto 2 entrou. Aí entrou uma doutoranda, uma mestranda e bolsistas meu aqui de iniciação científica trabalharam também. Foi bem legal. Isso é bem importante. Então, vejam como a publicação também ganhou. Exato. Sempre.
E aí tivemos TCC de animação da UFSC, que pegou a jornada e fez isso uma animação, foi uma oportunidade. Eu sempre digo, o projeto é uma vitrine para aluno, né? É uma oportunidade, assim. Por isso que eu tento, de alguma forma, os que chegam, tentar vincular os meus projetos de pesquisa. Porque, geralmente, a gente tem projetos guarda-chuvas, né, com uma demanda reprimida esperando para fazer mestrado, doutorado, né? Muito bom, gente. Muito bom. Obrigada.